Iniciamos sempre, como tudo na nossa vida e nossas celebrações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o tamanho da sua cruz? Padre Anderson Você tem uma Gomes. cruz? O que significa a cruz? O que é a cruz de Cristo? O que é a nossa cruz? Cada um de nós tem suas dificuldades, seus problemas. Quem não tem, atire a sua primeira pedra. Eu estava aqui enquanto estava o meu xará cantando. Eu estava acompanhando a transmissão pelo YouTube aqui, do canal de vocês. E eu vi ali muitos pedidos de oração. Você que está do outro lado, eu vi muitos pedidos de súplicas, de conversão. Eu estava lendo alguns comentários enquanto a canção estava acontecendo. E o que eu mais vejo, nós vemos a necessidade do povo suplicando, porque o seu calvário tem ficado muito difícil. Na verdade, o calvário de todos nós. Nunca uma humanidade passou o que está passando. Essa pandemia aqui parece que não cessa. E às vezes nós perguntamos, será que Deus está nos ouvindo? Por que eu tenho rezado e nada tem acontecido? Quantos que já perderam entes queridos, pessoas queridas da família, e que rezaram ali? Hoje vindo para cá, acompanhando algumas mensagens que chegam para mim em inbox, nas redes sociais, uma de modo especial, uma pessoa dizia: Padre, eu não aguento mais a situação que meu pai está passando. E eu dizia para ela: filha, aguenta, é a sua cruz. E foi nesse exato momento que ela disse: Padre, eu não aguento, todo mundo fala de ter que carregar a cruz. Que cruz é essa? Será que Deus quer que nós passemos por sofrimento? Será que o sofrimento faz parte da nossa existência? Por que Deus não, de uma hora para outra, com o seu estalar de dedos, não resolve tudo isto? Parece que nós rezamos e parece que não saímos do lugar. Quantas pessoas que vão desistindo da caminhada porque a cruz se torna pesada demais. E neste tempo de pandemia, quando fomos obrigados a conviver em família, parece que a cruz aumentou. A cruz da esposa, a cruz do esposo, dos filhos, da responsabilidade e assim por diante. De onde vem a cruz? Queremos lembrar que a cruz é um sinal, já dizia no tempo antigo, já no Antigo Testamento, é um sinal maldito. A cruz nunca foi associada como algo divino, pelo contrário. Diz aqui a palavra de Deus: maldito aquele que morre no madeiro. Já pela boca de Moisés, maldito aquele que morre no madeiro. Tanto é, se você não sabe, teve um tempo na igreja em que alguns achavam que o Moisés era quase que o filho do diabo, porque ele maldisse a morte de Jesus Cristo. A cruz não vem de Deus. A cruz era sinal de maldição já no tempo do Antigo Testamento, inclusive no tempo de Jesus Cristo. A cruz significa a forma de justiça humana. Como os homens fazem justiça, e faziam, era pela cruz. De modo especial o Império Romano. Era a forma como eles julgavam quem era justo e quem era pecador. Era pela cruz. Por isso então, a cruz não vem de Deus, não foi querida, e nem a nossa cruz que nós carregamos vem de Deus. A cruz, ela é da nossa existência, fruto do nosso convívio, é fruto da nossa sociedade, do nosso modo de viver. A cruz, ela é fruto de nossas escolhas. Agora, todo aquele que ama passará pela cruz, porque o mundo de hoje ainda não está preparado para o amor. Todo aquele que for amar profundamente vai sofrer. E a cruz é o exemplo, a cruz de Cristo. Ontem eu até dizia isso na homilia, que na verdade o evangelho de ontem, a liturgia de ontem foi muito propícia para isso. Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz. Temos ainda uma ideia muito errada disto.
se Deus sofreu, eu também terei que sofrer. Se Deus passou por isso, eu também terei que passar por isso. Se Deus Pai quis que o Filho sofresse, eu também terei que passar por isso. Não, esta catequese tem que cair por terra. Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz, mas a cruz é consequência do amor de Deus. Até onde o amor de Deus vai para dizer que ama o ser humano? Deus Pai permite que o Filho aqui chegue, porque aqui é a forma da justiça humana, do poder humano. Ele permite que o Filho vá até onde os homens se tornam justos, para lhe dizer que também Ele ama. Onde poderia ser de forma injustiçada, amaldiçoar, condenar a todos, ali onde os homens se tornam justos, sendo injustos, Deus mostra o infinito amor. Por isso que Deus Pai permite que o Filho vá até a cruz, porque era preciso ir até o extremo da maldade humana, para dizer que ali também Deus se faz presente. A cruz, a sua, a minha, a nossa cruz, não vem de Deus. Nossas cruzes, como boa parte de nossas vidas e sofrimentos, são fruto de nossas escolhas. Nós escolhemos. É verdade que algumas pessoas podem ter escolhido por nós. Talvez você nasceu num lar, nasceu numa família, nasceu numa situação em que proporcionou essa situação da sua vida, que você por si só não escolheu, mas você escolhe hoje a continuidade desse sentimento. Eu venho de uma família muito cristã, amorosa, um pouco talvez afetuosa. Poderia eu sentar no canto, no banco da minha vida e começar a chorar. Meu pai não falou eu te amo para mim. Minha mãe não fez isso para mim. Não sei o que não fez isso para mim. Poderia ficar lamuriando a minha vida inteira. Mas chega uma hora que a gente encontra com um amor maior e percebe, ou eu fico parado justificando, lamuriando as minhas escolhas da minha vida, ou eu escolho um caminho diferente. Todo caminho de renascimento é um caminho de dor. E alguns sofrimentos que passamos, muitas pessoas, são sofrimentos da carne, do corpo, da saúde. Quantas e quantas pessoas agora, neste momento, suplicando: Deus, cura-me, cura-me. E Deus ouve as nossas preces e nossas orações. Deus alivia a nossa dor, mas às vezes, meus irmãos, é necessário enfrentar o caminho da cruz. Não porque Deus envia a cruz para nós, mas Ele permite que nós cheguemos a tal ponto para manifestar o amor. Ele nos permite que cheguemos a tal sofrimento a carregar. E olha que caímos uma vez, caímos duas vezes, caímos três vezes, a cruz torna pesada. Ter doente em casa não é fácil, não. Cuidar de um enfermo não é fácil. Perder alguém querido nesse período de Covid, então, instantaneamente, não poder velar, zelar e ao mesmo tempo enterrar direito, é dor, é profundo, mas isso não vem de Deus. Meus irmãos, se nós tivéssemos conhecimento de tudo que acontece na humanidade, das escolhas do outro, que afeta a mim, eu tiraria um peso enorme dos ombros de Deus. Alguns perguntam: e essa doença que não termina? Será que Deus não está nos ouvindo? Primeiro, de onde veio essa doença? Que nós não temos muitas respostas. Mas é muito fácil saber que essa doença que estamos vivendo, esse vírus, venha da maldade humana, da ganância humana. A minha escolha afeta na sua vida. Eu tenho uma historinha que eu conto sempre e repito agora. Eu posso ter na minha casa, tirar toda a água parada para não estar o mosquito Aedes aegypti. Faço toda a minha parte, mas se o meu vizinho não faz,
Mesmo que eu seja ali perfeitinho, o mosquito cria lá e me pica aqui. O fato de nós termos fé, acreditarmos em Deus, não nos tira, não nos coloca numa redoma capaz de nos prover de algo que venha do outro. A escolha do outro me afeta. A ganância do outro, do homem, de outro país, de outro lugar, chega ao ponto de invadir o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, alguém que escolhe algo bom, afeta toda a humanidade. Por isso, meus irmãos, nós neste mundo vivemos as nossas dores, porque estamos num mundo cheio de pessoas. E Deus, na sua infinita misericórdia, se manifesta. Mas o problema é que o ser humano ainda está longe do amor. E quando o ser humano se torna longe do amor, quando ele não ama, ele sofre e faz quem está próximo dele a sofrer. Esse é o problema. A cruz se torna maior no mundo porque o mundo ainda não aprendeu a amar. E olha, gente, eu tenho quase 16 anos de padre, 15 anos e meio de padre. Não parece, né? Carinha de novo, carinha 35, já passei essa fase. Mas eu tenho aprendido a amar na minha vida. Eu confesso a você que tenho engatinhado em questões de relacionamento de amor. E quando eu não sei amar, eu crio espinhos na vida do outro. Porque na verdade quem foi crucificado aqui foi o amor. Quem está aqui foi o amor. E os homens achavam justo o amor estar aqui. Só que o amor aqui, em vez de condenar, tudo perdoou, tudo amou. E a cruz que nós estamos passando e vivendo é a hora de nós transformarmos aquilo que era maldição em tornar aquilo que é bênção. Jesus tornou algo maldito em caminho de salvação. Quem poderia imaginar no Império Romano há 2.000 anos atrás ou há 3.000 anos atrás que usar um crucifixo no pescoço seria libertador? Quem poderia imaginar que ter um crucifixo aqui no peito em casa seria motivo de exorcismo, de cura e salvação? Quem poderia imaginar que a cruz se tornaria elemento de adoração? A igreja, ela tem o dia da adoração da Santa Cruz. Nós adoramos a cruz, nós não adoramos o sofrimento pelo sofrimento, nós adoramos o amor que assume a cruz, que assume toda a maldade humana, a justiça, e ali no silêncio ama a todos. Está na hora de cada um de nós, no alto da nossa cruz, manifestar o amor. De que maneira? Vamos olhar para a cruz de Cristo. Ali nós temos um Jesus todo-poderoso, machucado, chagado, traído, cuspido, abandonado. Não tem nenhum sentimento que um homem possa passar nesta terra que ele não tenha passado. E ali o que ele passou? Em silêncio, em profunda oração. Ele chega ao ponto de sentir-se abandonado por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu não sei você, se você já passou por uma situação em que sentiu-se até abandonado por Deus. Eu tive algo na minha vida. Não vou aqui agora, não daria tempo para poder explanar para vocês, mas eu já tive um momento na minha existência que eu cheguei a dizer para Deus nessas palavras: o Senhor me abandonou. Às vezes nós chegamos em tal sentimento e sofrimento na vida, que a angústia é tamanha, o desespero é tamanho, que não vemos mais nenhuma perspectiva, nenhum futuro. E dá vontade, e até mesmo se pergunta: Deus, onde estás? A gente até canta: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quantas vezes você não cantou essa canção? É bonito cantar, mas ela é tão pesada de ser entendida. E ainda se vier noites traiçoeiras. O que são noites traiçoeiras? É um sentimento de angústia e de profundo abandono. Isso todos nós iremos passar um dia nesta terra. O Cristo passou na cruz, no ápice. Mas mesmo nesta hora em que ele se sentiu abandonado, qual foi a continuação da oração dele? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entregar a Deus quando tudo vai bem é fácil. A questão é entregar a Deus quando tudo não está bem. Eu, como padre, como todo sacerdote, a gente visita muito doente, vai muito ao hospital, a gente acompanha muitas pessoas fazendo a passagem da vida para a morte, muitos velórios, é muita dor. Quantas vezes orando, pedindo a Deus a graça, e às vezes a graça que eu pensava não acontecia. Quantas noites traiçoeiras. Mas é nessa hora que somos chamados a orar, entregar a Deus. Eu falo com os doentes que visito, quando estou no hospital, estão conscientes, eu digo: filho, oferta a sua dor como um sacrifício. Já diz São Paulo, completamos na cruz de Cristo com a nossa vida. O que nós completamos? Não é que falta a cruz de Cristo, mas completamos com a nossa oferta, com a nossa dor. Jesus ofertou a sua dor como um caminho de salvação. E aquilo que era maldição se tornou benção. E talvez aquilo que talvez seja a maldição na sua vida hoje, pode se tornar caminho de salvação e de bênção. Depende de como você encara. A dor e o sofrimento não vêm de Deus, mas todo aquele que ama passará pela cruz, porque o mundo não está pronto para o amor, porque o mundo não quer aprender a amar. Todo aquele que amar irá sofrer. Já dizia o evangelho de ontem, Jesus Cristo: quem não renunciar a si mesmo, não pegar a sua cruz, não poderá ser meu discípulo. O que é tomar a cruz? Não é tomar o sofrimento. A cruz é até onde vai o amor de alguém, de Deus. A cruz do casamento, por exemplo. O que seria a cruz do casamento? Não é o seu esposo, não é a sua esposa, mas a cruz é a responsabilidade de ir até o fim. A cruz do sacerdócio, de manter-se fiel nas promessas, a cruz de manter-se sereno, alegre na paróquia, é uma cruz. Mas, ou seja, eu vou abraçar essa cruz, eu vou cumprir essa minha missão até o fim. Mesmo que muitos motivos me afastem desta, mesmo que me traem, mesmo que me cuspam, mesmo que me crucifiquem, mesmo que me machuquem, mesmo que dizem algo contra, mas eu vou continuar. Mesmo que o meu progresso, mesmo o meu trabalho não está progredindo, eu estou investindo e parece que não vai para frente. Assumir a cruz é continuar até o fim naquilo que acredita. Abraçar a cruz é morrer por algo que você acredita. Eu acredito na bondade, eu acredito no amor, eu acredito em Deus. Por isso, abraçar a cruz é ir até o fim.
Eu não vejo a cruz como o sofrimento pelo sofrimento, mas a cruz é o meu caminho da vitória. Foi desta maneira que Jesus conseguiu enfrentar a morte e vencer. Se ele rebelasse, se ele xingasse, se ele amaldiçoasse, ele não chegaria à ressurreição. Para que nós possamos chegar à vitória, a vitória passa pela cruz. E eu tenho que buscar, como ele, os mesmos traços e caminhos que ele fez. Eu sei que não é fácil. Eu não também sou super-homem, gente. Não é pensando que a gente está falando aqui, a gente prega achando que sabe de tudo. Não, eu vivo na minha carne. Eu dou um passo para frente e às vezes dois para trás. Mas para mim o que tem que deixar claro para nós é a minha meta. Eu posso estar longe dele. Eu posso às vezes na minha escolha voltar muitos passos atrás. Mas eu decido, mesmo que eu regride com as minhas escolhas, mas a minha meta é aqui. Tem gente que ao olhar para a cruz, vê um Cristo morto. Nós católicos somos criticados porque nós adoramos um Cristo morto e pregamos um Cristo morto. Pregamos um Cristo morto, mas que está vivo. Que está vivo. Quando eu olho para a cruz, eu não olho a morte pela morte. Eu olho alguém que morreu por aquilo que acredita e acreditava. E eu não sou capaz de fazer isso ainda. Eu, como padre, fiz muitas promessas, assumi tantos compromissos e sou infiéis em muitos deles. Eu olho para a cruz, eu tenho vergonha. Eu olho para a cruz, para a vida de muitos cristãos, sem querer julgar A e B e C. Também não vejo um cristianismo santo hoje, não. Vejo um cristianismo de aparência, não de verdade, não de sangue, não de doação. Eu não vejo cristãos ali dando a vida pela sua igreja, mesmo que tenham seus pecados, seus erros. Querem uma igreja pura, sem mancha. Não existe. Eu olho para a cruz, eu vejo resiliência, coisa que eu não fiz ainda. Eu vejo silêncio, coisa que eu não consigo fazer ainda. Eu vejo entrega, coisa que eu não consigo fazer ainda. E olha que eu tenho fé. Eu acredito, dou a minha vida para este homem, mas eu não consegui chegar aqui ainda. Eu sei que a cruz é o caminho da salvação, mas ainda, eu não cheguei lá. A cruz foi inspiração na vida de muitos homens, a começar dos santos da igreja. Lembram aqui de São Francisco de Assis, um dia diante da cruz, chamada Cruz de São Damião, e ele contemplava, a ponto dele ver o Cristo saindo da cruz. Santa Rita de Cássia, um dia no seu convento, orando diante de um crucifixo pintado na parede do seu convento, ela vê uma chaga, um espinho sair da pintura e cravar na sua fronte. E todos que se aproximaram da cruz passaram por ela, mas venceram. Quando é que vai ser a nossa ressurreição? Detalhe, gente. Essa pessoa que eu conversava hoje pela minha rede social, ela falava: mas padre, a cruz, vou conseguir vencer só com a morte? É só na morte, depois que eu vou passar por esse sofrimento todo? A ressurreição, meus irmãos, ela não se esgota, ela não somente se contempla no pós-morte. Aqui na terra também. Toda vez que eu me abraço à cruz de Cristo e renuncio, no tempo certo, eu conseguirei viver a resiliência e alcançar a ressurreição. Ressurreição é revitalizar. Eu vou revitalizar, eu vou ter vida. Por isso, aguenta um pouquinho mais. Aguenta. Você não aguenta sozinho não, filho. Por isso devemos rezar. Por isso a oração. Quem não ora, acha que só pela força humana será capaz. Eu gosto muito de falar de oração. Orar é dar poder
para Deus agir. Olha o que eu estou dizendo. Orar é dar poder para Deus agir. Deus é todo poderoso? É, todo poderoso. Ele pode tudo? Pode. Mas o limite de Deus é o meu querer. Quando eu oro, eu digo: sim, Senhor, eu quero, age, faz, ajuda. O orar é como chamar Simão, né? Simão de Cirene, e ajudar a carregar a nossa cruz. Orar é encontrar Nossa Senhora no nosso Calvário e ela enxugar os nossos prantos. Orar é encontrar a verdadeira face, uma Verônica no caminho e também ali nos ajudar. Deus não nos prometeu nesta terra um mar de rosas, mas Ele disse que aqueles que perseverarem até o fim, com perseguições, receberão 100 vezes mais nessa terra e no mundo futuro a vida eterna. Deus te abandonou não, filho. Deus não te abandonou. Verifique se a causa do seu sofrimento vem de Deus. Eu tenho certeza absoluta que a causa da sua dor não vem de Deus. Ah, mas Ele levou o meu ente querido, Deus chamou o meu pai, Deus chamou o meu filho. Será que realmente era a hora do seu filho ir? Diz a palavra de Deus que nenhum fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus, não é verdade? Mas nem tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Por quê? Somos livres. Só será culpa de Deus se nós amarmos, todo mundo amar, e tiver um problema, aí será dele. Como não todo mundo ama, então o problema será nosso. A causa da nossa dor, da sua dor, do seu sofrimento, da sua cruz, não está em Deus, mas a solução sim. A cruz não vem dele, mas pela cruz nós sabemos o caminho da vitória. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse a ressurreição, nós não saberíamos que esse caminho levaria à salvação. Continuaria sendo maldição e ninguém estaria trazendo o crucifixo no peito. Mas porque Ele está vivo, porque Ele venceu, nós sabemos que este caminho de resiliência, silêncio, oferta, oração e entrega ao Pai é um caminho que nos leva à vida. Na cruz encontramos vida. Seja qual for a sua cruz, Deus não dá para nós nenhuma cruz tamanha que não conseguimos carregar. Pelo contrário, Ele está em nós. E não há pecado nenhum neste mundo, nenhum, que o amor nessa cruz não possa vencer. Não há trevas nenhuma em que essa luz não possa iluminar. É nas chagas de Cristo que posso receber a cura das chagas que trago em mim. Qualquer ofensa eu consigo perdoar no poder do amor na cruz que me perdoou. Eis o lenho da cruz, o lenho da salvação, o lenho que há de redimir o mundo. Não ele por ele próprio somente, não esse objeto, mas ele que aqui nos mostra o caminho da salvação. Ele ainda nos salva. Quem ainda quer o caminho da libertação, se você quer a ressurreição na sua casa, a felicidade na sua casa, olhe para a cruz. Olha aqui o amor, o silêncio, a entrega, a resiliência, o todo abandono, e ainda assim Ele ama. Mas Padre, eu não consigo. Você não consegue por você mesmo. Ninguém consegue. Por isso rogamos e pedimos a Deus, porque sem Ele não conseguimos nada. Não há pecado que possa vencer o amor derramado nessa cruz. Não há trevas que em mim essa luz da Santa Cruz não possa iluminar. como a coroa de espinhos. Nessas chagas posso receber a cura das chagas que trago. Pedidos de oração, ligue 3221 Qualquer 60 ofensa 60. posso perdoar.
Padre no Anderson poder do Gomes. amor que da cruz me perdoou. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos ao amor. Eu convido você agora a pensar na sua cruz. Se você puder agora, onde você estiver, feche um pouco os teus olhos. Peça a Deus para não tirar a sua cruz. Fala assim: Senhor, dai-me forças. Você pode até rezar assim: Senhor, por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo você vai rezar: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha cruz, eu entrego a minha vida, a minha família, eu entrego a minha situação financeira, eu entrego todo o meu sofrimento. Eu peço perdão por achar, Senhor, muitas vezes que essa dor tenha vindo de vós, mas eu peço perdão hoje. Eu reconheço que essa cruz não vem de vós, mas eu peço, me ajuda a passar por ela. E como sacerdote eu invoco a tua presença, Senhor. Que o teu sangue derramado na cruz alcance todos aqueles que mais necessitam neste momento. Visite. Senhor, eu não conheço, eu não sei as dores, eu não sei as vidas dessas pessoas, eu não sei as angústias pelas quais estão vivendo, mas eu sei, Senhor nosso Deus, que tu és um Deus poderoso. Por isso derrame-se, ó Pai bendito, lave, mesmo que essa cruz tenha vindo por nossas escolhas, pela sua escolha, ainda assim, Senhor, eu peço, liberta-nos. Eu escolhi errado, eu desejei e assumi carregar sentimentos que não deveria, eu não tenho perdoado há muito tempo, é uma dor que carrego, mas hoje ainda, Senhor, eu peço, liberta-me, ajuda-me, cura-me. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos ao amor. E juntos como Jesus, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.